Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Antecipadamente, peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, desce o dedo no like, curta, compartilhe. Pessoal, estou aqui para falar sobre Marcos Tavares, coordenador de competições da federação, porque chegou num ponto que para mim é insustentável a continuidade dele na função que ele ocupa há anos. Eu comecei na crônica em 2010, Marcos Tavares já era diretor de competições e acumulava o cargo de vice-presidente de futebol já à época, cargo que acabou o de vice-presidente depois da reforma estatutária. Para vocês terem ideia, eu vou falar primeiro de coisas básicas, tá? Coisas básicas, erros básicos, que, entre aspas, não faz mal para ninguém. Campo Grande sempre teve, no mínimo, 2 times na Série A. Teve casos de ter 4 equipes na Série A. E o Tavares, nesse tempo todo, nunca conseguiu fazer um campeonato em que tivéssemos jogos com pelo menos um jogo em Campo Grande. Todos os anos teve caso de ter final de semana com rodada dupla, ou tripla, porque dependia do que acontecia. Chegou a ter caso, inclusive, de quando tinha 4 equipes, de ter 4 jogos em Campo Grande e em outro final de semana não ter nenhum. Esse ano, inclusive, aconteceu novamente. Então ele não consegue algo básico de organizar uma tabela. Nas competições de base, ele não consegue fazer uma distribuição uniforme de clubes. Tem grupo com 3 equipes, com 2 equipes, com 5 equipes, com 4 equipes, com 6 equipes. Ele não consegue. Não consegue. Esqueça. Isso aí eu estou falando de coisas básicas numa elaboração de tabela. Ok? Há muitos e muitos anos, todo mundo fala. É Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. E é verdade. Pega a tabela anterior, passa batido, ninguém lê. Quando eu estava na assessoria de imprensa, muitas vezes ele e o Marcos Paulo pediam, dá uma lida aqui, vê se tem alguma falha, para a gente minimizar a falha. Isso melhorou. Mas, novamente, por motivo que eu não sei, eles cometeram um erro, foi uma falha no regulamento, a questão de não zerar cartões, que sempre esteve presente nas competições. Se é correto ou não, é uma outra discussão. O arbitral é soberano e sempre houve o zeramento dos cartões. Estou falando de coisas básicas. Ele cometeu mais um erro ao não saber, ao não incluir a questão que é muito importante, sempre foi importante, tratada pelos clubes, a questão de zerar o cartão. Em 2010, para quem não lembra do regulamento, nós tínhamos pênaltis, como temos agora. A diferença é que o saldo não existia. Então nós tivemos um caso na semifinal, por exemplo, em que o Naviraense venceu por 4 gols de diferença a SER, que depois perdeu por 1-0 e foi para pênaltis. Obra do seu Marcos Tavares, que sugeriu e foi aprovado esse tipo de regulamento. Né? Um absurdo. Em 2011, a tabela não batia com o regulamento na hora do chaveamento da semifinal. Na tabela estava previsto que era para ser Sene Comercial, Naviraense e Aquidauanense. Porque ele transcreveu a tabela que estava presente no regulamento de maneira errada. Quem manda é o regulamento, não é a tabela. Tentou saracotear de um lado do outro, a gente denunciou, ele teve que fazer o que está no regulamento. E aí a semifinal foi Sene Naviraense, Aquidauanense e Comercial. Mas ele transcreveu o que estava definido em regulamento errado para a tabela. No mesmo ano, eu estava presente no Jacques da Luz, a Série B foi durante a Série A. E naquele domingo nós tivemos Comerário de manhã, União e Campo Grande na hora do almoço pós-Comerário. Comerário foi às 10, União e Campo Grande 13 horas e depois tinha o jogo do MSAT com o Maracaju. Na sequência. No jogo da Série B, ele autorizou o Alan Larios Leso
começaram o jogo sem ambulância. Eu estava lá e vi. Ele, coordenador de competições, mandou começar sem ambulância, sendo que está claro no regulamento que o jogo não pode começar sem ambulância. E o árbitro não tem garantia de dar início de jogo sem saber se alguém vai machucar ou não. O que aconteceu durante o jogo? Comecinho de jogo, uma contusão séria, teve que paralisar a partida. Até que chegasse uma ambulância para atendimento. Eu vi, ninguém me falou. Nós tivemos polêmica nas competições de base em 2014. Ele, na caneta, excluiu vários times da competição porque não tinha jogador no bid até certa data. E foi excluindo o time, um deles foi o MS Saad, causou muita revolta. A competição era amadora e ele se apoiou nisso para se defender, que ele poderia fazer isso, que o departamento de competições poderia fazer isso. Mudança de horário de jogo, inversão de mando. Tem uma declaração do Cesário à TV Educativa dizendo que a federação tinha sido denunciada porque houve inversão de mando. Sim, os dois mandaram. E o departamento de competições é quem define essas coisas. Horário errado de tabela, laudo publicado errado, é o departamento de competição que publica. Atualização de laudo que a federação não faz. Falas que não se sustentam. E agora o que aconteceu? Essa normativa que ele assinou sem poder, porque o poder que lhe foi dado ao departamento de competição é sobre questão técnica. Questão técnica. Por exemplo, o regulamento fala do artigo 9º ao 25º as questões técnicas do campeonato. Está lá o capítulo só sobre parte técnica do campeonato. Cartão nunca foi parte técnica. Cartão é parte disciplinar. É sanção disciplinar. Não compete ao departamento de competição. E ele, na canetada, porque viu que errou, e ao invés de assumir o erro e cumprir o que está no regulamento, que ele mesmo ajudou a elaborar, não, ele mete a caneta e prejudica o futebol. Ele prejudica o campeonato, que pode ser paralisado dependendo do entendimento do tribunal. Então o Marcos Tavares, ele não está fazendo bem ao futebol, ele está fazendo mal ao futebol, porque ele não consegue, em uma competição, não ter problema. Na caneta ele mudou o horário do jogo do Costa Rica, metendo a culpa na missa. A responsabilidade é toda dele. Ele, sozinho, mudou o horário do jogo. O Costa Rica pediu e ele quis fazer uma média com o Costa Rica e rasgou a lei. Com a permissão do Petralas, que se o Petralas bate na mesa e fala, você não vai fazer isso aqui, acabou. Essa normativa, ele assina e chama para si uma responsabilidade. Tem a matéria do Globo Esporte em que o Ilie o procura para saber sobre a normativa e ele bate no peito. Não, a normativa vale. Não tem validade. O Marcos Tavares colocou no buraco o campeonato, o Águia Negra. O Águia Negra está sob risco, mesmo com autorização, entre aspas, dele, de ser punido, porque o documento não tem validade. O Águia Negra vai ter que provar que o erro cometido foi por conta de o diretor de competição assegurar algo que ele não poderia assegurar. O regulamento é soberano. Só quem podia mudar qualquer coisa omissa é o conselho técnico. O Tavares não tem esse poder. Qual é a credibilidade porque o Tavares fala? Qual é? Diante dessa situação, diante do Dourados que vai gastar com advogado, o Águia Negra vai ter que gastar com advogado, o campeonato vai paralisar, porque ele, ao invés de corrigir o erro, fala, galera, eu errei, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, não posso fazer nada. Não, ele quis aparecer porque ele confia ainda num pensamento que é retrógrado e é do Cesário, que o torcedor é inerte, que não vai acontecer nada, que ele está por cima da lei, e ele não está por cima da lei. Ninguém está por cima da lei. O Tavares está prejudicando o futebol. Então, Tavares, você que tem escândalo aí com formação de árbitro que não vai a lugar nenhum, vide a situação da comissão de arbitragem e de árbitros ruins, formação de treinador que não tem oportunidade de lugar nenhum, escândalo com árbitro que te acusa de não ter pago, ter trabalhado, não ter pago, diante de todos os casos, ano após ano, da fragilidade do departamento de competições,
e das coisas que você não consegue corrigir, porque é correção de rota, você cai nos mesmos buracos todos os anos, sempre no mesmo buraco. Você está atrapalhando o futebol, você está prejudicando o futebol. Você ficou aí e mostrou de novo que o problema no departamento de competições é você. Então, Tavares, pro teu bem, hoje tem reunião na federação sobre as semifinais. Tenha hombridade, entrega o cargo, vai embora para casa, vai cuidar da vida, da sua neta, vai cuidar da federação de tênis de mesa, vai fazer outra coisa. Não dá mais para você ser coordenador de competições. A sua palavra não vale nada. A sua assinatura agora não vale nada. Você não é confiável nas palavras e na escrita. Você não tem competência para estar onde você está. Não consegue mais tocar nada. Ninguém acredita em você. Você assina um documento que não tem validade nenhuma. Mesmo que o Águia não seja punido, olha o prejuízo que você trouxe para o campeonato pela sua incompetência, por não ter prestado atenção no regulamento, por não ter cumprir o regulamento no artigo 93, que era convocar o conselho técnico, e por achar que uma RDP do presidente tem validade. A RDP do presidente tem validade só para questão técnica. Você pode vetar estádio, você pode vetar horário, você pode, gramado, mas disciplinar você não pode. E você achou que podia, baseado no documento que não te dá esse poder. Então você não sabe nem o que é questão técnica e o que é questão disciplinar. Se você, com todo esse tempo aí, não sabe, você não pode mais continuar. Não tem mais condições de Marcos Tavares ser coordenador de competições da federação. E tomara que ele tenha o senso crítico, que ele está atrapalhando. E que o futebol precisa oxigenar. Até para que as pessoas possam comparar, porra, no tempo do Tavares era desse jeito, agora piorou ou melhorou. Porque do jeito que tá, não dá. Não tem condições. Então tomara que ele tenha bom senso. Eu não tô aqui para pedir que ninguém seja demitido, nem vou fazer isso. Mas o Tavares deveria ter o bom senso e pedir para ir embora. Você não dá mais, Tavares. A sua cara não passa a credibilidade que o futebol precisa. E eu não estou nem falando das questões que não pertencem ao futebol, à organização, a competições. Eu estou falando dos teus erros como coordenador de competições. Não dá mais. Não dá mais. Esse ano ainda teve polêmica de banheiro, polêmica de portão. Cara, é muito desgaste. Não dá. E o principal desgaste, estar atrapalhando o futebol. Tem reunião hoje, Tavares, com os semifinalistas. Aproveita, pede desculpa a todos, passa o bastão. Chega, larga o cargo, não dá mais. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, que tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.